Na perspectiva do Weber, nas circunstâncias... A filosofia do Hegel tem sido considerada... O conhecimento da língua autoriza. Como Le Breton era o grande... Nessa aula, nós vamos retomar algumas histórias sobre São Paulo, que se contam sobre São Paulo, enfocando a historiografia sobre o tema, o que se escreveu em história sobre São Paulo e sobre São Paulo enquanto berço da nacionalidade. Principalmente, nós vamos dar uma atenção maior para os escritos elaborados entre o finalzinho do século XIX e a década de 50, mais ou menos, do século XX. Aí vamos dar uma parada para olhar, para comparar esses escritos sobre história de São Paulo e o que a gente vê aqui na decoração fixa do museu. Para uma terceira etapa, a gente falar um pouco mais dos estudos mais recentes, do que tem se pesquisado em história de São Paulo mais recentemente. Eu separei alguns pontos, alguns autores, em alguns momentos em que essas imagens sobre o passado colonial paulista, de glorificação do passado colonial paulista, estão sendo elaboradas. Nós vamos estudar a construção de algumas imagens que, muito fortes na história de São Paulo. Se a gente pensar até hoje na questão do bandeirante e imaginar a cidade, ele está presente em monumentos, em nomes de ruas, em nomes de colégios, do pacotinho de embalagem da paçoquinha até a nota, o papel moeda. Então a gente vai estudar como essas imagens foram sendo criadas e reproduzidas e por que são tão fortes até hoje, né? Então nós vamos falar um pouquinho sobre a questão da mestiçagem, como os autores viram a vinculação entre o território e uma nova raça que teria nascido em São Paulo através da mestiçagem entre índio e branco, como essa nova raça, como se passa dessa ideia de nova raça para a ideia de uma raça de gigantes. A outra imagem construída que a gente vai criticar um pouco é a da expansão territorial e a da delimitação das fronteiras através da ação dos paulistas, bandeirantes especificamente. E num outro momento, no momento em que a situação política de São Paulo está um pouco diferente, como se enfatiza uma outra imagem sobre São Paulo. Essa, sim, hoje em dia, ainda muito forte, mesmo em estudos mais modernos e acadêmicos, que é a da pobreza e a da decadência de São Paulo num determinado período da história. A primeira referência a São Paulo como terra de uma gente diferente, forte, empreendedora, aquela imagem que a gente tem, que é uma imagem muito comum do bandeirante e que vai ser retomada no século XX para justificar uma série de ações e de situações relacionadas à política, à economia do período, vem de um texto do Augusto de Saint-Hilaire. Ele foi um viajante, ele passou viajou por várias regiões do Brasil entre 1818 e 1822, antes do Brasil ser Brasil, né, quando ainda vinculado a Portugal, e publicou A Viagem à Província de São Paulo em 1851. Nessa citação, ele estava viajando e sendo acolhido e atendido por gente, administradores e gente, fazendeiros, gente da região, né? Ele não estava, ele tinha contato com esse pessoal também, né? Não é uma visão totalmente isenta, mas o que ele vai dizer? Nem sempre o interior do Brasil teve fáceis caminhos de acesso ou contou com povoações hospitaleiras. Houve um tempo em que não se encontrava uma única choupana, e agora esse império era percorrido em todos os sentidos pelos paulistas. Esses intrépidos aventureiros chegaram várias vezes até o Paraguai, descobriram a província do Piauí,
As minas de Sabará e de Paracatu embrenharam-se nas vastas solidões de Cuiabá e Goiás, percorreram a província do Rio Grande do Sul e chegaram, no norte do Brasil, até o Maranhão e o Rio Amazonas. Quando sabemos, por experiência própria, quantos percalços, privações e perigos esperam ainda hoje o viajante que se aventura nessas regiões longínquas, em seguida lemos a descrição pormenorizada dessas intermináveis andanças dos antigos paulistas, sentimos-nos tomados de estupefação e quase somos tentados a acreditar que pertenciam a uma raça de super-homens. Em algumas traduções, super-homens é traduzido por raça de gigantes. E uma série de autores que escreveram entre o final do século XIX e o começo do XX vão retomar essa frase do Saint-Hilaire e elaborar para construir essa imagem de raça diferenciada, de raça de gigantes, que acaba saindo no Bandeirante, e daí para a locomotiva da nação, que já é um termo cunhado mais tarde, é um passo bastante curto. Se a gente pensar na historiografia, no que se escreveu sobre São Paulo entre o finalzinho do século XIX e mais ou menos a década de 30, né, o que os historiadores que tratam desse tema da construção das imagens costumam recortar o período da República Velha. Eu acho um pouco complicado você botar um corte em 30, porque muitas dessas imagens ainda são retomadas depois, de outras perspectivas, ou não, são retrabalhadas, mas elas ainda estão presentes por muito tempo. De qualquer forma, é muito comum colocar esse corte por conta das alterações políticas que São Paulo, dos reveses políticos, porque São Paulo vai passar quando da Revolução de 30, né, da perda de um espaço de poder no governo federal, e isso teve reflexos também no que se escrevia sobre o passado colonial paulista, mas muito acaba sendo mantido. De qualquer forma, como também é o período em que essa decoração do museu é elaborada, né, a inauguração em 1822, mas parte dela ainda continua sendo finalizada depois, a gente vai usar esse recorte. Então, o que há nesse período? Uma ênfase na questão do isolamento e da autossuficiência da vila-cidade, né, ela se torna cidade em 1711, e no que seria um espírito de liberdade, de independência dessa nova raça que se forja no solo paulista. De qualquer forma, é possível questionar se essa glorificação, o objetivo dela é só defender um status quo político, como querem alguns historiadores, como, por exemplo, cita a professora Ilana Blay no trabalho dela, A Trama das Tensões, ou se também é uma maneira de se colocar diante de um debate político que é mais complexo. É difícil imaginar que um único grupo, durante 30 anos, governou um país e não sofreu com a concorrência, o assédio, a oposição de outros grupos. Então, isso pode ser lido por um outro viés também de justificação, mas também de luta por espaço. Isso é um trecho do Teodoro Sampaio, O Sertão Antes da Conquista, no século XVII, que é um artigo da revista do Instituto Histórico, justamente, do finalzinho do XIX, em que ele vai falar da nova raça. O que ele diz? Os mestiços, os mamelucos, como se os tratavam ao modo dos índios, avultavam já, ele está falando do final do século XVI, e esses mestiços eram o que se podia chamar os homens de ação, os nervos dessa população nova, que vinha depostando, é esquisito, mas, enfim, é o que ele escreveu, com os caracteres da independência, da audácia e do amor pelas aventuras em terras distantes. Então, já é, no final do século XIX, uma construção de uma imagem de uma gente diferente, que nasceria no Planalto, fruto da mestiçagem, em que o branco é a porção preponderante, porque civiliza o indígena, mas o indígena tem o conhecimento da terra, dos caminhos, né? Vale lembrar que São Paulo já era um entroncamento de caminhos ainda no período antes da conquista, né? de circulação entre os habitantes indígenas antes ainda da ocupação. Se a gente lembrar,
São Paulo, a fundação da vila é comemorada como se fosse 1554, com a fundação do colégio. Mas antes disso, já havia um núcleo onde havia poucos brancos, né, mas o João Ramalho já tinha fundado um núcleo em Santo André da Borda do Campo, que depois foi, a Câmara foi desfeita e se transferiu tudo para Piratininga, para o entorno do colégio. O Paulo Prado, que escreveu em 1925, ele também aqui falando da raça, né, dessa nova raça, dessa raça de gigantes, do cruzamento do forte sangue português quinhentista, dos franceses, castelhanos e flamengos com as cunhãs, o mameluco surgiu perfeitamente aparelhado para o seu destino histórico. A montanha isoladora dos contágios decadentes do litoral, a convivência diária e íntima com o gentil da terra, de quem falava correntemente a língua, a feliz situação geográfica e topográfica, a aspereza fortificante de um clima de bruscas variações, todos esses fatores conjugados criaram um admirável exemplar humano, belo como um animal castiço, do fundo do subconsciente, das influências atávicas da terra e do sangue, vinha-lhe sem dúvida a ativa inquietação a que se devem os grandes descobrimentos e as grandes viagens da época, o irrequieto espírito de mudança, de levantar sempre voo, da curiosidade do desconhecido. Então, é quase como poético, é uma epopeia, né? A formação e a forma como essa nova raça vai agir, vai trabalhar, né, na conquista do território e na consolidação de um território para a metrópole. Então, ele retoma aqui a questão da raça, do cruzamento, do índio com o branco, ampliando, né, não é só o português, ele fala de outros grupos adventícios, do mameluco, que herdando as qualidades do português e do índio, vai se adaptar perfeitamente à terra, da questão do isolamento, como o isolamento da região trabalharia a favor da construção dessa raça forte, porque forte e pura, porque ela não teve influência, né? Você tem a Serra do Mar barrando, dificultando a entrada, o Planalto aberto para os sertões e um clima, né? Ele fala num trecho que não está aqui, fala das bruscas variações, da geada da manhã e do sol abrasador do meio-dia, como isso, como se fosse ferro, né? O ferro precisa ser aquecido e precisa ser resfriado para ganhar força e durabilidade. Então, como a raça foi sendo fundida pelo isolamento, pelo clima, pela herança de sangue, e como isso que vai fazer essa gente tão forte, audaciosa, que vai se embrenhar no sertão. Aqui é o Paulo Prado ainda, numa continuação da paulística. Com característicos de uma nova raça, ia surgir o paulista. O processo de segregação, contribuindo tão poderosamente para lhe dar feição específica, já o preparava para a tarefa que ele iria competir na formação da nacionalidade brasileira. E aí, aqui, ele já está ligando o passado paulista à atuação desses homens no processo que viria a formar depois um império de características brasileiras e nacionais e não mais de colônia. Essa independência e isolamento foram traços característicos do povo de São Paulo durante todo o desenrolar da história do Brasil. Quando o país inteiro era apenas uma colônia vivendo no mesmo ritmo transmitido da metrópole, os paulistas viviam a sua própria vida, só para atender aos seus interesses imediatos e à ânsia de liberdade e a ambição de riquezas que os atraíam para os desertos. Então, aí ele introduz uma outra imagem sobre São Paulo e as gentes paulistas que vai ser repetida de perspectiva diferente ao longo das décadas do século XX. Né? Então, além de ser uma raça diferente, nascida de um solo isolado, né?
que vai ter um processo, que vai se embrenhar no sertão e ajudar a formar nacionalidade. Ela é independente. Ela é independente e preza pela sua liberdade. Então, como se a vila e a capitania, isso expandindo para a capitania de São Paulo, fosse uma região isolada e autárquica, né? A gente vai ver isso mais para frente, que se basta a si mesmo e que não precisa da metrópole para nada, nem das suas leis, nem dos seus magistrados, nem da sua influência. Então, São Paulo, o paulista parte para conquistar o sertão e forjar e ajudar a forjar a nacionalidade por iniciativa própria, porque ele quer descobrir riquezas, então ele descobre a região das Minas, das Gerais e do Cuiabá, e vai prear índio, porque ele precisa vender escravo índio para o Nordeste açucareiro. Isso é uma visão que nessa historiografia do período é muito corrente, de que o ciclo de apresamento, eles chamam de ciclo de apresamento indígena, só ocorreu porque eles precisavam vender escravo para o Nordeste açucareiro. E essa ideia de independência e de que não precisa da metrópole, o que também é muito relativo. Se você pensar, todas as instituições da vila são metropolitanas. A Câmara, que é uma instituição que muitos historiadores paulistas vão considerar, como Alfredo Ellis, por exemplo, que a gente vai ver daqui a pouco, vão considerar um exemplo de democracia, eles usam essa palavra. Eles eram tão independentes que a vida na vila era praticamente democrática, não era enfim, não era como o resto da colônia, nem como Portugal. É uma instituição portuguesa, né? O grau de liberdade que as câmaras tinham no período colonial era o mesmo na América Portuguesa inteira, não era uma característica de São Paulo só. Foi mandado governadores para São Paulo, havia ouvidores em São Paulo, provedores que cuidavam da fazenda, da arrecadação de impostos, havia arrecadação de impostos. Então, essa independência é bastante questionável. É claro que qualquer lei ou qualquer agente administrativo mandado para uma região distante do centro de poder, relativamente isolado, sim, demorava 2 dias para chegar em Santos. É claro que ele tem que se adaptar a algumas feições locais, né? Você não governa só dizendo, o rei mandou. Você tem que entrar em acordos e fazer alianças com gente da região. Essa obra do Basílio de Magalhães, Expansão Geográfica do Brasil, é de 1935. Quando ele vai falar de São Paulo, ele vai retomar também um pouco dessa discussão da extensão do território. Ele está falando de um livro sobre expansão geográfica e ele também vai atribuir a São Paulo a principal função de expansão territorial. Mas a nossa terra privilegiada ia logo patentear os seus miríficos tesouros ao abraço viril dos próprios filhos, os paulistas destemerosos e infatigáveis. Sem audácia e iniciativa deles, não teria ela estendido seu domínio para o sul, para o centro, para o sudoeste, para o oeste, até os contrafortes da Cordilheira Andina. E foi ainda graças ao arrojo dos intrépidos bandeirantes que ela também se estendeu pelo nordeste e pelo norte. Ou seja, o território só existe, hoje o território brasileiro só existe, né, hoje em 1935, porque os bandeirantes foram para todas as regiões. Né? E aí se perde um pouco a dimensão de como, das lutas, né, que garantiram a manutenção do território. Não foi tão simples assim. Durante o processo de independência, não foi tão simples garantir a unidade. Né? A Bahia só se integra em 1825, Pará também há lutas de independência. Né? Quando você simplifica tanto, é como se o processo fosse muito natural e destituído de conflito. Antes de falar do museu, da decoração fixa do museu, eu queria só passar alguns exemplos e dar uma pontuada rápida nessa historiografia pós-30 e na ênfase nas questões da pobreza e da decadência paulistas no período colonial.
a historiografia sobre o tema, né, vai dizer que a ênfase na pobreza acontece nesse período, na historiografia, nas obras que se escrevem sobre São Paulo, sobre o passado de São Paulo, por conta dos reveses políticos do que os grupos de poder da província passaram, do Estado, passaram durante o Estado Novo. Então, o discurso de que São Paulo era pobre e decadente porque ele foi abandonado pela metrópole. Ele estava lá isolado e a metrópole não estava se preocupando muito e por isso era pobre. Mas mesmo assim, olha o que nós fizemos. Então, ao mesmo tempo em que há uma justificativa há uma afirmação de uma pobreza ou de uma decadência com relação ao passado, que nem sempre porque a decadência implica num período de abundância anterior. E nem sempre isso fica muito claro nessas obras. Seria a culpa do abandono da metrópole. Mas, mesmo assim, o povo paulista se manteve firme, forte, e há um reforço na construção das imagens ligadas da raça de gigantes e aos bandeirantes. Esses autores vão recuperar alguns escritos do século XVIII para provar que São Paulo era pobre e decadente no período colonial. Esse trecho é do Marcelino Pereira Cleto, dissertação sobre a capitania de São Paulo, sua decadência e modo de restabelecê-la. Ele escreveu em 1782, ele era português, ele era um agente administrativo enviado pelo governador, e nessa dissertação ele faz um arrazoado sobre a história de São Paulo, mas para defender alguns posicionamentos políticos dele, né? Ele queria algumas reformas administrativas, defendia uma forma de atuação diferente do governo central da metrópole em São Paulo naquele período. Então, o que ele dizia? A capitania de São Paulo foi das primeiras que se descobriu e principiou-se a povoar na América. Delas fizeram todos os descobrimentos que hoje formam diferentes capitanias, e por elas se fazia o negócio para todas as minas, comércio, né? O negócio. Foi este tempo de abundância para a capitania, porém dali lhe nasceu toda a decadência em que se acha, porque os descobrimentos que levaram os povoadores, o ouro das minas e o negócio, objetos mais lucrosos, os fez esquecer da agricultura. O ouro das minas veio a diminuir, o negócio também diminuiu, pelo que ao mesmo tempo ficaram sem minas, sem negócio, sem agricultura. O texto é truncado assim mesmo no original. É um texto do século XVIII e há toda uma linguagem diferente, palavras que a gente não usa mais. Ele escreve falando da decadência, ligando a descoberta das minas, porque as minas teriam despovoado São Paulo, e se num primeiro momento era São Paulo que abastecia as minas de alimentos e de tropas, né, o comércio de tropas entre o Rio Grande de São Pedro, né, o Rio Grande do Sul e São Paulo, foi muito importante durante o período colonial, né? Era de Sorocaba, em Sorocaba havia uma grande feira de gado, onde se fazia os negócios de venda de bestas, de gado, vácuo, para outras regiões. Se no primeiro momento a descoberta das minas foi bom, porque tudo passava por São Paulo, então, quando se fez o caminho novo, que ligou diretamente Minas Gerais a Rio de Janeiro, né? Tem a Estrada Real, que acho que está aberta, se eu não me engano, foi aberta recentemente para passagem, para passeio. Então, aí São Paulo acabou, porque aí não fazia mais negócio com as minas, era tudo pelo Rio de Janeiro e São Paulo acabou. Que também, hoje em dia, se a gente pegar a historiografia, está meio relativizado, né? São Paulo manteve linhas de comércio muito importantes no século XVIII, inclusive com Minas Gerais, mas também com as minas de Goiás, do Cuiabá, o Sul e o Rio de Janeiro. Esse tipo de argumentação acabou sendo retomado. Um outro memorialista, cujo o trecho eu não trouxe, que ia ficar muita coisa, é o José Arocho Toledo Rendon, que é de uma família quatrocentona paulista, que estudou em Coimbra, foi um dos primeiros advogados atuantes na América, nesse mesmo período mais ou menos. Ele escreve também um texto falando da decadência paulista,
só que ele localiza a origem da decadência no Diretório Pombalino, na perda do controle da mão de obra indígena. Porque aí os fazendeiros não teriam mais como trabalhar e os índios teriam a passar, os índios e mestiços teriam passado a viver vadios, sem trabalho. Então, para a gente ver como, no mesmo período, a argumentação muda, dependendo do interesse que se tem. O Aroche estava engajado na administração local, mas ele também tinha propriedades de família. O Largo do Aroche hoje era a fazenda de chá, ele fazia experimentos dele, era um sítio onde ele plantava chá, que ele fazia experimentos em novas culturas. Era uma pessoa ilustrada, antenado, né, com o que acontecia. Que também vai falar da decadência, mas de uma outra perspectiva totalmente diferente. Até o Caio Prado Júnior, que estuda, né, que escreveu de uma perspectiva bastante diferente, marxista, desconsiderando toda essa questão da construção dos heróis do passado, né, isso não fazia, ele escrevia de outra maneira, né, ele era marxista, o que interessavam eram as grandes conjunturas internacionais e como a colônia estava inserida nisso. Acabou repetindo algumas dessas imagens sobre São Paulo. Nada daquela questão dos heróis, nada disso, porque isso definitivamente não era história para ele. Mas algumas questões que tangem a questão econômica. E acabou reforçando essa visão de São Paulo decadente. Então ele diz, o centro natural de vasta área, donde para o homem nó de comunicações, iniciada a colonização, é por São Paulo que se farão as primeiras penetrações do continente. Para o altiplano central, Minas Gerais, para a grande depressão interior do continente, bacia do Paraguai, para os campos do sul. Penetração exploradora e predadora de índios a princípio, prospectora de minas e povoadora final. Mas isto que for a princípio a razão de ser da ocupação do território que constituiria São Paulo, séculos XVI e XVII, foi também a causa da estagnação e decadência da capitania, século XVIII. Zona de passagem, São Paulo não chegou a formar no período colonial vida própria. Por que ele diz isso, né? A perspectiva dele é outra, não é aquela de glorificação. Não é porque São Paulo era um entroncamento isolado, não sei o quê, que a sua gente vai ser forte, não era nada disso. Mas São Paulo não cumpriria, né, a gente está falando de formação do Brasil contemporâneo. Se vocês já leram, vocês lembram do primeiro capítulo, do sentido da colonização? São Paulo não era uma colônia, não cumpria o seu sentido de colonização como deveria. Porque até o final do século XVIII, embora ele considera a importância dos caminhos, das vias de comunicação, a importância do comércio interno nessa região, tudo isso ele cita antes dessa passagem. Só que São Paulo não produzia em quantidade um gênero de exportação vinculado ao comércio atlântico que gerasse lucros para a metrópole. Então, São Paulo não cumpria o sentido da colonização que, por exemplo, o Nordeste açucareiro cumpria. Né? Há uma comparação com outras regiões da América Portuguesa que cumpriam definitivamente sua função de colônia ao gerar dividendos para a metrópole. E São Paulo não fazia isso. Então, isso impede o Caio Prado, esse conceito do que do como deve ser uma colônia de exploração. Como São Paulo não se encaixava nisso, ele taxa São Paulo de caso especial. Né? Ele diz no determinado que São Paulo é diferente, é um caso especial, porque ele não consegue encaixar São Paulo nessa estrutura que ele montou. E essa versão do Caio Prado, de 42, embora de outra perspectiva totalmente diferente daqueles historiadores que a gente viu antes, vai acabar também perpetuando, nas décadas seguintes, essa visão de São Paulo pobre, decadente, isolada. Embora ele nunca tenha glorificado esse passado como esses grupos anteriores, mais ligados ao IHGSP, fizeram.
Nós já vimos, muito pontualmente, né, da maneira como foi possível, como na historiografia, no que se escreveu em história sobre São Paulo no começo do século XX, essas imagens sobre um passado glorioso paulista, uma gente especial, raça de gigantes, forjada num lugar isolado, com um clima propício, que desbravou os sertões, né, foi sendo cunhada na historiografia. Agora, nessa parte, a gente vai tentar estabelecer um paralelo entre essas visões historiográficas que a gente analisou no começo e essa decoração fixa do museu que começou a ser elaborada na década de 20, né, do século passado. Essa decoração foi feita, bom, o prédio é mais antigo, né, a arquitetura é mais antiga, mas a decoração, como a gente já viu, foi elaborada durante a gestão do Toné, que é de 1917 a 1945, e também foi mais ou menos nesse período que eu procurei situar esses textos que a gente analisou na primeira parte da aula. Eu pus aqui umas imagens, é impressionante como muda visualmente antes, né, da década de 20 e depois da instalação da decoração fixa, né? Parece outro museu. Importante a gente lembrar que o Toné, quando se integrou nesse movimento de contar a história de São Paulo, porque ele se integrou ao movimento de contar a história de São Paulo a partir do viés da formação da nação, né? Ele era diretor do Memorial da Independência. Ele não fez isso sozinho, né? Ele tinha apoio do governo do Estado, né? do Washington Luiz, que também era, além de político, historiador. Ele também tem obras sobre história de São Paulo. Ele não era paulista, ele era chamado de paulista de Macaé, porque ele nasceu no Rio de Janeiro, mas fez toda a carreira política em São Paulo. Os dois trabalharam muito para recolher acervo, então, desde maquinário de fazenda até Washington Luiz manda a pena, que o Prudente de Moraes assinou a Constituição da República, uma espada de um membro da comitiva do Dom Pedro, ele recolhe vestimentas, roupas de época, ele recolhe uma série de coisas e envia para o Toné. Toné também faz viagens e encomenda, consegue muitas doações das antigas famílias paulistas para formar acervo e encomenda obras de arte, né? Essas obras que estão aqui expostas no museu. Mas caminhando, seguindo esse caminho do museu, da entrada, nós já nos deparamos com os bandeirantes à direita e à esquerda, né? Aquelas estátuas imensas. A escadaria também é muito imponente, né? Você se sente muito importante subindo num tapete vermelho, numa escada de mármore, não é? Também não é à toa que há nos cantos as datas, né? Medalhões com as datas dos movimentos que dessa perspectiva são lidos como de precursores da independência, né? Então, nos cantos há as datas de 1720, que é a revolta de Vila Rica, a data de 1789, Inconfidência Mineira, 1817, Revolução Pernambucana e Confederação do Equador, e em 22, Proclamação da Independência, como se houvesse uma linha de continuidade entre a expansão territorial, a ação dos homens que atuaram nessa empreitada, as ações com vistas a levar ao processo de independência e, por fim, a fundação da nação no Ipiranga,
representado pelo quadro do Pedro Américo no Salão Nobre. Quando se entra no Salão Nobre, se dilui um pouco essa imagem de São Paulo diretamente vinculado à formação da nação, ou São Paulo como berço da nação. Mas se a gente... Porque lá é o momento da fundação da nação mesmo, e tem o grito do Ipiranga, tal, se delimita o lugar, né, mas a ação paulista, que já foi toda explicitada anteriormente, se dilui um pouco. E se dilui um pouco também nessa história, enfim, a luta política, que envolveu a independência, que envolveu a aliança entre políticos de São Paulo com Dom Pedro. Isso existiu, sim, durante o processo de independência. Como outros grupos também se aliaram a Dom Pedro no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, e depois, com o passar do tempo, nas outras capitanias, províncias já. Mas com essa construção de uma história que liga como uma relação praticamente de causa e efeito entre a ocupação do território, a atuação de políticos paulistas, e cariocas, e a proclamação da independência, é como se fosse um caminho sem conflito linear que desembocou ali na formação da nação. Isso acaba diluindo tanto o estudo dos conflitos que envolveram a fundação da nação e a proclamação da independência, quanto da própria história de São Paulo, que assim, misturada, né, envolvida na fundação da história do Brasil, acabou sendo, até recentemente, pouco estudada nas suas especificidades. Eu tirei um trecho de um artigo do professor Upiano, que foi diretor aqui do museu há muitos anos. Eu achei bem interessante para pensar em como, de posse dessas informações, como a gente pode analisar e ver e ler criticamente tanto esses autores quanto essa decoração, essas imagens que a gente vê aqui, essa narrativa visual, entre aspas, me perdoem os especialistas em iconografia, em cultura material, mas como a gente pode analisar e tentar ver de uma forma mais crítica essa versão da história. Então ele diz: a arquitetura e a pintura, né, ele está falando do Salão Nobre. Ele retomou a subida, né, esse caminho, analisou as escadarias, as ânforas e entrou no Salão Nobre. Então ele diz: a arquitetura e a pintura se integram. Não há objetos no espaço. Há objetos produzindo um espaço qualificado. O memorial, portanto, não é somente um monumento arquitetônico. O memorial é um museu. Esse museu ele foi feito para ser um memorial da independência. O memorial, portanto, não é somente um monumento arquitetônico, mas a reencenação figurada de um gesto fundador da nacionalidade e que, pela evocação, permite a celebração, com seus efeitos pedagógicos. Estão aqui presentes todos os elementos que tornam esse conjunto precioso documento histórico para compreender não a independência, nem a história de São Paulo, eu diria que, se a gente pensar nessa parte inicial da visita, mas o imaginário da independência do final do século XIX em diante. Acho que a gente pode agora já falar um pouco do que tem mudado nos últimos anos, tanto na forma como se encara a história de São Paulo, quanto no modo com que têm sido trabalhados os acervos e a decoração fixa do museu. Há todo um esforço nas últimas décadas de tentar entender essa glorificação do passado colonial paulista não como um dado, mas de forma mais crítica, tentando entender por que ele foi escrito dessa forma naquele período, tentando considerar as circunstâncias em que aquilo foi feito e analisar a mensagem que se quer passar com aquilo, né? Não é a história, né? Não é a independência, é o que se pensou sobre ela e o que se quis que se pensasse sobre ela, né? Por um ou outro motivo. Nas obras sobre historiografia de São Paulo colonial e de historiografia de Brasil colonial, essas coisas se misturam às vezes, depois daquele período que a gente tratou, a gente foi mais ou menos até a década de 50, entre 50 e 70, os estudos, a maioria ligada à CEPAL, à política cepalina,
privilegiaram muito questões econômicas ligadas à questão da colonização da América Portuguesa. Né, a integração entre a grande lavoura e a venda de gêneros exportáveis e o capitalismo nascente. E isso acabou favorecendo o abandono não só dos estudos sobre São Paulo, das especificidades de São Paulo, mas das especificidades das capitanias em geral. Né? Se estudava as grandes estruturas econômicas e esses estudos mais locais acabam perdendo um pouco a ênfase. Talvez uma exceção seja a obra do Sérgio Buarque de Holanda, que é desse período, né, o Monções e o Caminhos e Fronteiras. Ele vai falar de São Paulo e das expedições. Ele considera a importância de São Paulo como rota de passagem, da influência do indígena na conformação, não só como mão de obra, mas na forma como São Paulo se desenvolveu mesmo, da mescla de culturas, na alimentação, na religião, nas formas de viver, mas de uma maneira assim, quase que ensaística, né? As fontes que ele usa, é uma delícia ler Sérgio Buarque de Holanda, mas ele não vai para a pesquisa do tipo de levantamento quantitativo, nada disso. Ele trabalha numa dimensão mais cultural, uma outra perspectiva, mas muito interessante, claro. Em 70, mais ou menos, os autores ainda estão muito vinculados a essa imagem da pobreza, da decadência que a gente analisou por último nos textos. Mesmo quando eles lidam com questões relacionadas à inserção de São Paulo no comércio interno, a importância de grupos sociais, eles ainda retomam muito a argumentação da pobreza e da decadência. Mas se inicia, né, nesse período, novos estudos sobre as especificidades da região, mas eles deixam de lado esse peso, né, desse passado que seria glorioso, do bandeirante, desbravador. Isso vai saindo um pouco de cena. Então, em 68, a Teresa Petroni, orientanda do Sérgio Buarque de Holanda, estudou, né, publicou a obra A Lavoura Canavieira em São Paulo, Expansão e Declínio. Ela vai pegar 1765, que é quando aquela restauração da capitania que eu comentei na primeira parte da aula, e meados do século XIX, porque é quando se estabeleceu que o café em volume de exportação e monetário supera a lavoura de cana. Embora a lavoura de cana continue muito expressiva, mesmo durante todo o que é chamado, entre aspas, ciclo do café. Mas ela não questiona nenhuma grande, de forma muito forte, nenhuma dessas teses da pobreza, do isolamento. Ela é um trabalho muito importante para quem estuda o período, mas ela também vai situar a expansão paulista, né, a ganhada de fôlego econômico em São Paulo só no finalzinho do 18, quando a lavoura de cana já está bem estabelecida e já há uma exportação mais sistemática e maior de açúcar, seja através do Porto de Santos, seja através das rotas terrestres que depois vão dar no Rio de Janeiro. Mas ela não questiona essa questão da pobreza, da decadência. A única que vai começar a questionar essa ideia de pobreza, de decadência, é a Maria Luísa Marcílio, já em 74. Ela faz um trabalho de demografia histórica. Então, ela vai dizer, bem, no século XVIII, de 1690 a 1765, a população de São Paulo cresce 425%. Ela fez um levantamento populacional. A produção agrícola, principalmente de gêneros de subsistência, também cresce no mesmo ritmo populacional e mais, porque se engaja no comércio de gêneros internos. Então, eu não posso falar em decadência. Como uma região onde a população cresce tão enormemente e a produção cresce tão enormemente, está decadente.
E é justamente no período em que os autores anteriores localizam a decadência, que seria a descoberta das minas, né, no final do 18, a afluência de paulistas para lá, é a primeira que questiona. Ela tem dados muito interessantes. A Kátia Budi, que também, isso é um mestrado, depois ela fez um doutorado justamente sobre o sangue timorato e as nobilíssimas tradições, sobre essa ideia do bandeirante, das famílias, da raça superior e como isso se perpetua entre as famílias quatrocentonas e tal. Eu não trouxe ele aqui porque o que me interessa mais é esse, em que ela faz um estudo sobre a sociedade paulista no século XVIII e ela dá muita ênfase para a classe dos comerciantes e como eles começam a se integrar nos órgãos administrativos, na Câmara, nas Irmandades. E ela faz todo um levantamento de quais e compara, então, mas era mais importante, os comerciantes tinham mais dinheiro, mas era mais importante ser senhor e dono de terra. Então, ela faz um levantamento super interessante sobre a importância de São Paulo no comércio interno e sobre a importância dos comerciantes na sociedade paulista, mas ela acaba, no final, na conclusão, repetindo as teses da decadência e que o que valia mesmo era ser senhor de terra. A gente vê uma mudança um pouco mais forte de meados da década de 80 para cá. Então, essa define um rompimento, isso eu estou falando na academia, né, no meio acadêmico. Isso não sei até que ponto chega para o público mais amplo, mas no meio acadêmico, um rompimento de vez com essa questão do passado heróico, o início do rompimento dessa imagem de pobreza e de decadência. E se voltam, né, os estudos para análise da complexidade econômica e social das regiões, isso não é só para São Paulo. Há um movimento assim, muito forte no Rio de Janeiro, na Bahia, em Pernambuco, pelos os pesquisadores locais, de tentar recuperar especificidades históricas de cada região ao longo do tempo. Esses estudos mais específicos sobre determinadas parcelas da população ou sobre determinado aspecto econômico foram ganhando espaço nos últimos anos. Não significa que os pesquisadores dos últimos anos estão estabelecendo a verdade última sobre a história, não é isso, mas é uma outra forma de ver a história das suas regiões, a história do Brasil, a história das diversas capitanias, das diversas províncias. Então, surgiu na historiografia, passou a se dar atenção para uma série de instituições e de agentes sociais, históricos, que antes não apareciam. Então, há muitos estudos hoje em dia sobre as câmaras municipais, nas diversas regiões do que viria a formar o Brasil, sobre as irmandades, sobre os agentes administrativos, sobre as justiças, né, os tribunais, sobre os negociantes, sobre as mulheres, sobre o sistema de dote, sobre os indígenas, sobre os escravos, sobre as formas de viver de indígenas, de escravos, sobre agentes, né, que antes eram um pouco relegados em prol da análise ou mais gerais, de caráter econômico, ou de glorificação de passado, né? Se vocês procurarem pelos diversos temas também nos bancos de dados das universidades, não precisa ser da USP, das universidades que estão disponíveis, vocês vão ver uma infinidade. Coloca Câmara Municipal e São Paulo em título. Vocês vão ter com certeza vários trabalhos feitos mestrados e doutorados pesquisados nessa área. Então, acho que a gente pode colocar os trabalhos do João Monteiro como uma espécie de marco nessa transição de análise de outros grupos. Ele publicou em 94, mas é uma tese, o que ele publicou em 94 é parte da tese de 85. Negros da Terra, Índios e Bandeirantes nas origens de São Paulo. Negro da Terra é o índio, né? Não sei se todos têm a informação, ou negro da terra, ou negro de cabelo corredio, depende da documentação. E ele analisa os séculos XVI, XVII, o que era chamado de ciclo de apresamento, o movimento de apresamento ou de incorporação de grupos indígenas nas lavouras de São Paulo. E ele vai dizer, não, os índios não eram
trazidos para ser vendidos como escravos. Eles eram trazidos para trabalhar nas lavouras paulistas, principalmente as de trigo, e quebra com essa imagem do bandeirante como um desbravador e audaz e forte e tal, para recuperar o bandeirante como membro de um grupo que precisava, que por necessidade precisou sim para o sertão, para trazer indígenas, seja através de acordo, seja através de guerra, para trabalhar suas fazendas, por uma necessidade econômica e não por uma necessidade, e não por gosto de aventura, né, como parecia naqueles primeiros textos que a gente viu. Ele coloca, mas ele ainda coloca a decadência paulista no século XVIII, porque aí com a diminuição do número de índios que trabalharia nas lavouras de São Paulo, haveria um período de pobreza no século XVIII, até que essa mão de obra fosse reorganizada de outra maneira. Mas ele não estuda o XVIII, ele vai até o comecinho do XVIII. Ele só dá uma indicação bem no final, no último capítulo, sobre isso. Então, ele já localiza no século XVI e XVII uma dinâmica interna paulista que antes não era estudada, né? Voltada para a produção de um gênero que era exportável, né? Eles consideravam exportável não só o gênero que ia para além mar, através de navio. Tudo que saísse, isso durante todo o período colonial. Se vocês olharem tabelas de exportação de São Paulo, que existem no Arquivo do Estado, o que sai da sua localidade de produção é exportação. Então, se eu mando para a Bahia, eu estou exportando. Se eu mando para o Rio de Janeiro, eu estou exportando também. Se eu mando para a América Espanhola, que era o caso do trigo, eu estou exportando também. A Ilana Blay, que foi professora do departamento, escreveu esse livro, A Trama das Tensões, o processo de mercantilização de São Paulo colonial. O primeiro capítulo, ela fala da construção das imagens, dessas que a gente retomou. Muito do que eu retomei, ela retomou também no primeiro capítulo dessa obra dela. Mas para falar, para questionar, porque ela trabalhou no finalzinho do 17, começo do 18, analisando documentação de Câmara, do governo, das Irmandades, vai dizer, olha, São Paulo não era pobre, decadente e isolado. São Paulo era, sim, uma rota de comércio muito importante, um centro de onde se fazia negócios, né? A vila estuda a cidade, onde se fechava negócios importantes, era um polo que atraía negociantes que se estabeleciam nessa região e que estava plenamente integrado a vias de comércio interno, independente de exportar ou não açúcar ou ouro ou o que fosse para a metrópole, estava integrado a vias de comércio interno, isso com reflexo na própria estrutura social da cidade. E aí ela retoma a composição das câmaras, onde os negociantes se inseriam para obter prestígio, como depois de amealhar alguma fortuna, eles investiam em terra, porque ter propriedade era um símbolo de status. Então, acho que eu colocaria nos estudos acadêmicos sobre São Paulo a obra dela como um marco de divisão, de questionamento dessa ideia de ver São Paulo com outros olhos, que não aquele ou da glorificação, ou cair no oposto da pobreza e decadência e um lugar enfim, que só vai ter alguma expressão no final do século XVIII, começo do século XIX. O Francisco Luna e o Herbert Klein, que vão falar de sociedade e economia escravista em São Paulo, num período de 100 anos, 1750 a 1850, são economistas também, eles não são historiadores. E, de uma outra perspectiva, eles vão levantar muitos dados sobre população escrava, produção em São Paulo. E com as tabelas, os dados que eles levantam, também fica muito visível que a dificuldade em taxar São Paulo como uma região pobre, decadente, desvinculada de outros processos econômicos que envolviam as outras capitanias e as outras províncias da América Portuguesa do Brasil.
Eu só coloquei como exemplo esse livro organizado pela Cláudia Valadão, pela professora Cecília Helena, porque ele é muito interessante nesse sentido, no que vem sendo trabalhado nos últimos anos no museu, com relação aos seus acervos, do modo como eles vêm sendo trabalhados, porque ele reproduz um opúsculo que o próprio Pedro Américo, né, ele trata do Brado Ipiranga, a referência ao quadro do Salão Nobre. Ele traz um opúsculo do próprio Pedro Américo em que ele justifica as escolhas que ele fez para pintar daquela maneira. Eu só queria fechar com eu copiei um trechinho do opúsculo do Pedro Américo em que ele fala, em que ele dá algumas dicas de por que elaborar o quadro daquela maneira. Então, ele diz lá, né, ele está dizendo que ele veio, que ele estudou a topografia, que ele conversou com pessoas que ainda se lembravam de fatos acontecidos na época, que ele leu relatos. Aí ele diz assim: conhecendo pelas estampas e pelos retratos literários a nobre fisionomia do fundador do Império, e sabendo que Dom Pedro, na tarde de 7 de setembro, sofria de um incômodo gástrico que o obrigou a separar-se da sua guarda de honra, não deveria o artista alterar desfavoravelmente os traços do augusto moço naquele momento solene, porque se tal ocorrência foi com efeito real e até mereceu a atenção do cronista, ela é indigna da história, contrária à intenção moral da pintura e, por consequência, imerecedora da contemplação dos pósteros. Para o pintor não interessa se aquilo foi verdade, como não é desse jeito que a gente deve analisar o quadro também. O quadro tem uma intenção, antes de tudo, moral, edificadora, de passar uma visão que se quer, né, da história. E acho que é esse exercício que a gente tem que fazer sempre, né, de análise, de olhar criticamente os documentos, sejam eles textuais ou iconográficos, de olhar criticamente os textos, né, não tomar como dado, né, seja um texto de época, seja uma obra de historiografia produzida num outro período, e mesmo olhar criticamente o que a gente faz hoje. Eu posso ler a tese de um colega e debater com ele e falar, mas eu vi um documento que eu não sei se talvez você possa rever e tal coisa, né? Sempre ter esse olhar crítico para não engolir, né, versões prontas sobre história, seja ela uma narrativa, um texto ou uma narrativa visual, o que seja.